A paz do Senhor Jesus. Tivemos aí 12 dias de campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E nós fomos impactados, abençoados com a palavra do Senhor. Eu quero aí te fazer um pedido a você: compartilhe os nossos cursos, compartilhe com as pessoas aí que você quer que sejam abençoadas com a palavra de Deus. Tá bom? Nós iremos, no decorrer da semana, estar lançando vídeos, pregações, recapitulando os dias, desde o primeiro ao 12º dia dessas ministrações. Compartilhe, seja abençoado mais uma vez e abençoe outras pessoas. Deus abençoe. Queridos, nós estamos hoje no 8º dia, representando o mês de agosto. O mês de agosto é representado pelo 8º mês do nosso calendário. O número 8 representa o infinito, porque não tem começo e não tem fim. Assim é a nossa história com Deus. Pastor, nossa história teve começo, eu entreguei a vida para Jesus, começou a minha história. Você que pensa, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Sua história não começou quando você levantou a mão para Jesus. Ele já havia te escolhido, Ele já havia te separado, Ele já havia declarado: vai para onde você quiser, mas você é meu. Faça o que você quiser, mas você é meu. Mais cedo ou mais tarde, você vai chegar aqui, porque você é meu. Não foi você que me escolheu, não é você que vai me escolher. Eu que escolhi você. Aleluia. Então a nossa história com Jesus não tem começo e não terá fim. Jesus nunca chamou a mim, nunca chamou a você para parar. Nós vamos... E tem crente pensando que vai para o céu ser crente preguiçoso. Não. Ele disse: lá no céu vocês vão governar comigo, vão reinar comigo. Tem crente assim: eu quero ir logo para o céu que eu quero descansar. Está muito enganadinho. Lá você só não vai sentir cansaço, mas o trabalho continua. O trabalho continua, então para com isso. Não vejo a hora de ir para o céu que eu quero descansar. Pode parar. Lá não tem lugar para preguiçoso. Então não se preocupa não, o trabalho começa aqui e lá vai continuar, nós só não teremos cansaço. Se Deus quisesse preguiçoso, quando criou Adão, não tinha mandado ele cuidar do jardim, ia dizer para ele: fica aí descansando. Mas Deus diz: não, você vai cuidar. Deus nunca fez ninguém preguiçoso, Deus te chamou para trabalhar. Falei para quem está do teu lado: Deus te chamou para trabalhar. Não é o tema não, ainda não comecei a pregar não, viu? Deus te chamou para trabalhar, então para de corpo mole, para de nhenhenhê. Né? Tem muita coisa para nós fazermos para o Senhor, amém? E o tema de hoje está em Salmo 126, o versículo de número 6, o qual nós vamos ler agora. Embora esse Salmo de número 126 é tão lindo, mas para que possamos ganhar tempo, aproveitar, remir bem o tempo, apenas o versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus feixes, ou seus molhos, se assim você preferir, mas certamente voltará trazendo a sua recompensa. Amém? Chorando, mas andando. É o preço de uma nova história. Amém? Esse texto, Salmo de número 126, ele faz alusão ou referência possivelmente a história de Israel, quando voltava do cativeiro babilônico. O profeta Jeremias e alguns outros profetas já haviam avisado para o povo. O primeiro aviso de Deus, o primeiro alerta de Deus para eles foi o seguinte: parem de pecar, parem de me desobedecer, parem de fazer isso. Eles não deram ouvidos ao primeiro alerta. Então Deus começou a avisar a eles com maior intensidade: se vocês não pararem, eu vou entregar esta cidade nas mãos do adversário. Se vocês não pararem, o inimigo virá
e aquilo que você tem por seguro, aquilo que você tem por certo, aquilo que você tem por garantido, esquecendo-se da minha palavra que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quantas vezes eu e você pensamos que de alguma maneira vamos sustentar o que temos, se nós arrumarmos o emprego, trabalharmos 24 horas e esquecemos o Senhor? Quantas vezes nós pensamos que vamos manter as nossas finanças equilibradas, se nós não ofertarmos na casa do Senhor, se nós não dizimarmos na casa do Senhor, então eu vou manter equilibradas as minhas finanças. Nos enganamos. Olha, eu vou sair da casa do Senhor, porque daí eu vou conseguir um bom relacionamento, aí eu vou conseguir uma pessoa para ficar comigo. É engano meu, é engano seu, quando pensamos desta maneira, porque se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, em vão trabalha, em vão vigia o sentinela. Será em vão você acordar, ou eu acordar, pela manhã bem cedinho, e ir dormir tarde da noite, pensando que vamos alcançar alguma coisa. O que precisamos vem das mãos do Senhor, e para alcançar as mãos do Senhor, é nos humilhando a Ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É nos sujeitando ao Senhor, é nos submetendo à vontade do Senhor, que alcançaremos aquilo que desejamos, não de forma contrária. Quanto mais nos sujeitamos ao Senhor, quanto mais obedecemos ao Senhor, mais nós nos aproximamos das vitórias que Deus tem para a nossa vida. Amém? Para a glória de Deus. Então o povo não havia entendido isso. Deus dá o segundo aviso. O terceiro aviso era um pouco mais grave, porque Deus vai subir na intensidade, sabe? Deus vai falando com você, Deus vai te alertando, Deus usa um, Deus usa outro, Deus vai falando, mas a intensidade vai subindo, vai aumentando. À medida que eles se mantinham com o coração endurecidos à voz de Deus, isso foi agravado, porque de repente Deus diz: ó, agora tem a última saída. Se humilhem aos adversários, se entregue a eles, se rendam a eles. Já que vocês não quiseram se render a mim, agora se renda ao inimigo. Já que vocês não quiseram se sujeitar a mim, agora se sujeitem aos inimigos, se submetam aos inimigos. Eles também não quiseram. Não, nós vamos resistir, nós vamos conseguir. Nós temos uma cidade que os muros são muito grandes, nós temos soldados, nós temos homens de guerra, nós temos armas de guerra. O Egito vai nos ajudar, não sei lá de onde mais vai vir o socorro para nós, vai nos ajudar daqui, vai nos ajudar dali. Entenda uma coisa: o teu socorro e o meu socorro não vem nem da direita, nem da esquerda, nem da frente, nem de trás, mas vem do Senhor que criou os céus e a terra. O meu socorro, o meu alívio, a resposta que eu preciso vem do alto. É dele que vem o nosso socorro. Mas aquele povo não quis crer. O que é que Deus é obrigado a fazer? Então vocês serão invadidos. O rei da Babilônia vai invadir vocês. E lembra aqueles anos que eram para vocês terem me obedecido e poupado a terra? Vocês lembram? Pois bem, por 70 anos a terra vai ficar em descanso, em repouso. Não pense você que a desobediência não é cobrada por Deus. Ele perdoa, mas a minha e a sua desobediência tem uma consequência. Perdoar, o Senhor perdoa, mas haverá uma consequência. Agora você diz assim: pastor, se tem uma consequência, por que eu tenho que me arrepender? Para que Ele tenha misericórdia e passe contigo pelas provas. Para que Ele tenha misericórdia e esteja com você, e você não enfrente as consequências sozinhos. É para isso que você precisa dEle. Aquele povo não quis se converter ao Senhor, não quis dar ouvidos ao Senhor, foi levado cativo com grande humilhação, com grande vergonha. Era o povo de Deus. A cidade foi destruída, os muros, as portas, aquilo que eles tinham como glória, aquilo que eles tinham como autonomia na vida deles, foi tomado.
Foi tirado deles para eles entenderem, para eles saberem que o maior tesouro era o Senhor, e foi a primeira coisa que eles deixaram. Deus precisa ser o seu maior tesouro. A palavra de Deus precisa ser a sua maior, o seu maior tesouro. É por isso que o salmista vai dizer, ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando ele diz eu escondi, ele está dizendo eu escondi em primeiro lugar, porque tem valor, tem importância. A palavra é importante, para mim ela tem valor. Segundo lugar, tenho aí que Jesus usou a parábola para dizer que ele era como uma ave de rapina, que vem para roubar a palavra semeada no meu coração. Por isso o salmista diz: eu escondi, porque tem alguém querendo. Tem alguém querendo tirar. Desde que você iniciou esta campanha, desde o primeiro dia, tem alguém, em alguma circunstância, alguma situação, tentando fazer com que você não creia nas palavras que já saíram desse altar, naquilo que Deus já te prometeu. Acontecerão circunstâncias ao longo do ano, acontecerão momentos ao longo do ano, em que você vai dizer: mas cadê aquela palavra que Deus falou? Cadê? Mas por que eu estou vivendo isso? E agora, o que eu vou fazer? Escondi a palavra, ela está guardada. Quando eu precisar, ela está no tesouro. Eu sei onde ela está. Então, não adianta querer roubar esta palavra que me trouxe esperança. Não adianta querer roubar esta palavra que gerou fé no meu coração. Eu sei que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, Deus liberou uma palavra profética para a minha vida. E isso não vai mudar, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E a palavra de Deus diz que eles são levados 70 anos de cativeiro. Só que tem um detalhe: quando eles saem da terra, Deus vai mandar o profeta dar uma palavra para eles, porque eles estavam lá no cativeiro pensando assim: olha o que é a arrogância do ser humano. Eles foram lá para aquele lugar pela desobediência. E aí eles estavam pensando: não, Deus vai se arrepender, vamos ficar aqui, vamos cruzar os braços, porque Deus vai se arrepender, vai tirar nós daqui. Tem tanta gente enganada com Deus. Tem tanto filho pródigo dizendo: o pai vai vir me buscar, o pai vai vir aqui falar comigo, o pai vai vir aqui me pegar. Talvez você está me vendo aí na internet. O pai vai vir aqui me buscar. Ei, foi o filho que criou o juízo. A Bíblia diz: caindo em si, ele disse: eu pequei contra o céu e contra o meu pai, vou lá voltar. Foi ele que criou o juízo. Então tem muita gente enganada com Deus. Eles estão pensando assim: não, Deus precisa de nós, Deus precisa do templo, Deus precisa do louvor, Deus precisa da adoração, Deus está precisando. Então Deus vai vir correndo aqui tirar nós do cativeiro, Deus vai vir correndo aqui socorrer nós aqui. Aí Deus: ei, não se engana não. Pode construir casa, pode dar seus filhos em casamento, pode trabalhar aí, ora pela paz desse lugar, porque vai se completar os 70 anos. O grande problema é que ao longo dos 70 anos, eles se acomodaram, pastora Sandra. Estava tão bom as casas que eles tinham construído, estava tão bom o ambiente que eles tinham criado lá na Babilônia, que eles se acomodaram. Se o profeta não vai orar, buscar a Deus, ler a palavra, estudar a palavra, para entender que o tempo já era vencido, aquele povo tinha se conformado em ficar ali na Babilônia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Psiu. Não se acomoda com o carro que Jesus te deu, não. Não se acomoda com a casa que Jesus te deu, não. Não se acomoda aí com a situação, com as promessas de Deus nessa terra que vão se cumprir na sua vida, não. Porque a sua morada não é aqui. É só você olhar para a palavra que você vai dizer: é, Deus, a casa aqui é boa, mas a de lá é melhor. É, Deus, o carro aqui é bom, mas o de lá é melhor. Lá nem de carro eu vou precisar. E se precisar, tem carruagem de fogo para me levar de um lado para o outro. Ó. Se precisar, não vou precisar, mas se precisar, tem. Então não vou me acomodar, porque tem crente, irmão, que ele está tão focado no que Deus dá para ele aqui nessa terra, está tão focado que é perigoso chegar o tempo de ir para o céu e ele não querer ir. Não, Jesus, espera mais um pouco. Olha.
Meu Deus do céu. Olha, quer ver o susto que eu vou te dar agora com o que eu vou falar? Quer ver você discordar de mim agora, o pastor Edilson não deixar, mas eu vim pregar que nem a pastora Sandra? A gente crente, Senhor, meu desejo é ir para o céu, é me encontrar contigo, eu amo meu noivo, eu quero estar com meu noivo. Aí você fica doente e o médico diz, você vai morrer. Pelo amor de Deus, eu vou abandonar, Deus deixou eu morrer. Mas peraí, você não queria encontrar com ele? Você esqueceu que lá não tem mais doença, que a doença vai ficar aqui? Você esqueceu que a dor que você está sentindo aqui é só aqui, que lá não vai ter mais? Então por que... Ai, Deus deixou eu ficar doente. Alguém diz, ai, se Deus estivesse comigo eu não tinha ficado doente. Larga a mão de ser bobo, quem sabe é o seu passaporte. Mas sabe por que nós não queremos? Porque nos acomodamos aqui. Oh, irmão, que bom que não era nem eu nem você que era Jesus para passar lá pela cruz. Porque se fosse, o resto do mundo estava perdido. Porque na hora que o discípulo falou assim, Senhor, o Senhor quer que manda uma legião de anjos aqui, acaba com isso aqui tudo. Se fosse eu e você, é agora. Vem anjo e acaba com tudo. Eu vou passar pela cruz, nada, é o quê? Por causa de um povo desobediente, pecador, vou nada. Ah, irmão, se fosse eu e você. Pensa no tamanho da tromba de elefante que você ia fazer, quando orasse pela terceira vez, e o pai dissesse, meu filho, você disse que é para fazer a minha vontade, então passa pela cruz calado. Pelo amor de Deus, quer ver uma hora que nós somos mentirosos? É quando estamos cantando, a gente canta tanta coisa que a gente não faz nem ideia do que está cantando. É tanta coisa, Senhor, cumpre-me tua vontade. Aí quando Deus começa a fazer a vontade, vou sair da igreja, o pastor, a pastora, não sei o quê. Misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Então presta atenção. Aquele povo está pensando que Deus vai ali, eles estão acomodados. Aí o profeta diz, não, vocês têm que voltar para lá. O lugar de vocês não é aqui não, vocês vão voltar para lá. Então quando eles estão voltando, alguns historiadores vão dizer que eles entoam esse cântico aqui maravilhoso, que é esse cântico do Salmo de número 126, que diz assim, quando o Senhor nos trouxe os cativos de Sião, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, as nossas línguas de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe, os que semeiam com lágrimas. Oh, irmãos, eu fico imaginando aquele povo saindo lá da Babilônia, e eles trazendo as sementes. Por quê? Porque a terra que eles iam era uma terra que tinha passado 70 anos sem plantio. Era uma terra 70 anos sem resultado. Eles não tinham. Então, como lá na Babilônia, eles, entre outras atividades, praticavam agricultura, eles estão levando a semente. Qual que é a semente que faz a semeadura? É a melhor semente. Você não pode semear qualquer semente, é a melhor semente. Sabe qual é a semente que vai dar resultado lá na tua casa? Sabe qual é a semente que vai dar resultado lá na vida do teu marido? Sabe qual é a semente? É a palavra de Deus, essa é a melhor semente. Para de murmurar, para de reclamar, para de tanta coisa e começa a semear a palavra, começa a profetizar a palavra, acorda de manhã, profetiza a palavra, chega no almoço, profetiza a palavra, ao anoitecer, profetiza a palavra, é a palavra a melhor semente. Essa é a semente. E essa semente eles levavam com eles. Mas eu fico imaginando quantas vezes no meio do caminho deu vontade de comer, pastor Edilson. Essa semente está tão boa e a gente está aqui com pão seco. Só que se eu como a semente, ela não dá fruto. Se você recebe aqui a palavra, come ela e não semeia na vida de alguém, ela não dá fruto. Você precisa semear a palavra que você recebe aqui. A palavra que você recebe nesse altar é a semente que Deus está te dando para que você semeie na vida de alguém. Semeie a semente, em vez de semear contenda, em vez de semear fofoca, em vez de semear murmuração, começa a semear a palavra no coração das pessoas que te rodeiam.
Em vez de ficar com muita teoria de muita coisa, disso e daquilo, semeia a palavra. Lança a palavra. Aquilo que você tem ouvido. Quando você começar a chegar no seu trabalho, eu fico imaginando uma campanha de 12 dias. Tem 12 dias que você está sendo alimentado pela palavra. 12 dias. Palavra, 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 palavra. O que é que você vai fazer com essa sementeira? Vou guardar aqui e não vou usar para nada. Vai apodrecer. Semente é para semear. Está ouvindo a palavra aqui, leva lá. Se você ouvir uma palavra aqui, Jesus cura, chega lá para o doente e diz para ele: eu vim semear a palavra na sua vida. Jesus cura. Chegou lá para alguém que está cativo: eu vim semear a palavra na tua vida. Jesus liberta. Lembra o que fez o gadareno quando foi liberto? Ele diz assim: Senhor, recebi a semente, vou te seguir, vou andar contigo agora, vou ficar com a semente para mim. Jesus: não, lá na tua casa tem alguém precisando da semente. Vai lá e fala quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Aí o que é que ele faz? Ele diz: o quê? Cheguei na minha casa, entreguei a semente, teve esse resultado todo, eu vou levar para Decápolis. Ele vai pregar em 10 cidades, e 10 cidades recebem aquela semente de uma única vez que Jesus conversou com ele. Faz quanto tempo que Jesus está conversando com você e você não está levando a semente? Agora, para levar a semente, muitas vezes, a primeira gota de chuva que a semente recebe são as suas lágrimas. Você está andando para semear, para levar a semente. Suas lágrimas, seu amor pelas almas, seu amor pela vida daquela pessoa. Está cheio de mulher, de esposa, que quer que o marido se converte. Está cheio de mãe querendo que o filho se converte. Está cheio de tio, tia querendo que o sobrinho se converte. Só para sair das drogas, só para largar a bebida, só para largar o cigarro, só para largar isso, só para largar aquilo. Quando você amar ele de verdade, você vai entender. Não basta ele largar do vício, ele precisa ser salvo em Jesus Cristo. Não é só ele largar. Ei, você está pensando que Deus vai salvar só para você ficar livre do problema. Mas o objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus é salvar ele eternamente. Enquanto você não começar a orar e clamar pela salvação da alma dele, enquanto você não entender que se ele for curado, se ele for liberto, se ele prosperar, mas não for salvo, ele perde a alma eternamente. Derrama lágrimas por esta alma. Ame esta alma, sinta a dor desta alma, andando e chorando. Ah, não é fácil semear com lágrimas, não. É não. Eu passei por algumas situações que eu precisei semear com lágrimas. No início da minha caminhada com Deus, no início da minha fé com Deus, tinha uma pessoa na minha família, e essa pessoa dizia assim para mim: olha, se você não largar esse Deus, eu vou matar sua mãe. Ou você sai desse negócio de igreja, ou eu mato sua mãe. E como tinha sempre aquela ameaça, eu dizia: Senhor, estou indo para a tua casa, estou indo te adorar, estou indo te servir, amém, vou lá receber a semente. Um dia eu cheguei em casa, ele tinha dado 3 facadas na minha mãe. E ele disse: a culpa é sua, porque eu te disse que era para largar esse negócio de igreja. A culpa é sua. Cheguei do culto de domingo, um culto abençoado. Cheguei lá, fui socorrer minha mãe, tinha tomado 3 facadas. O duro não foi isso, minha pastora. Quarta-feira tinha culto de novo. Minha mãe não morreu no domingo. Na quarta-feira ele disse: se você for, eu não matei domingo, mas hoje eu mato. O coração disparou, a alma, o Senhor, eu preciso vigiar. Eu preciso guardar, eu preciso ficar aqui, eu preciso proteger minha mãe, Senhor. Ele deu 3 facadas, ele tem coragem para matar. Ele pode matar a minha mãe, eu tenho que guardar aqui a minha mãe. Aí Deus disse comigo, Salmo 127, primeiro: se eu não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se você não confiar em mim, ele mata você e ela. Eu disse: Senhor, então está em tuas mãos. Eu vou para a tua casa te adorar. Foi a última vez que ele tocou na minha mãe. Porque eu confiei no Senhor. Não é fácil. Pastor, o que aconteceu com essa pessoa? Derramei lágrimas por ela. E não partiu desta vida sem se encontrar com o Senhor. Você semeia com lágrimas, eu podia ter semeado com ódio.
Eu podia ter semeado com desejo de vingança. Não, tomara que morra, tomara que fez isso com a minha mãe, tomara... Eu semeei com lágrimas. Mas quem semeia com lágrimas e não para no caminho, não desiste. Você não pode desistir daquela pessoa. Você não pode desistir de semear a palavra. Há um mundo inteiro aí para ser alcançado. E Deus depositou e está depositando as sementes em cada um de nós. Cada célula que você vai, cada lar que você vai, cada pessoa que você fala no ônibus ou onde você está, cada lugar, você está depositando esta semente. Muitas vezes com lágrimas. Muitas vezes com lágrimas. Estava servindo ao Senhor, já dirigia uma igreja, e orando pelas pessoas, as pessoas eram curadas, Deus libertava, Deus fazia uma obra. Aí eu dizia assim: Deus, muito obrigado, acabei de sair desta casa, acabei de sair do culto, muito obrigado, Senhor. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Aí o diabo soprava assim em mim: você acabou de orar por pessoas para elas serem curadas, mas você continua doente. Tinha que continuar semeando, precisava continuar semeando. Comentei aqui que a Débora é minha filha caçula, mas ao mesmo tempo a primogênita, porque fora ela eu tenho uma filha adotiva. Tivemos minha primeira filha, a Débora, e tenho uma filha adotiva, Daniele, casada, me deu 2 netinhas para a glória de Deus, uma bênção. Só que entre a Débora e a Daniele, eu tive uma outra filha, chamada Noemi. Deus abençoou a minha segunda filha. A gestação tudo normal, graças a Deus, tudo bem. Quando ela nasce, os médicos dizem: olha, ela nasceu com alguns problemas e nós vamos colocá-la na UTI. Ela nasceu com alguns problemas, ficou 7 dias internada. Nós orando, eu orando, minha esposa orando, clamando a Deus. No 7º dia, eu fui à visita. Minha esposa já estava em casa. Cheguei nessa visita, eu disse para o médico, falei: doutor, a minha filha está querendo ir embora para casa. É a primeira vez que eu chego aqui e ela abre os olhinhos para mim. E ela segura no meu dedinho. Ela segurou no meu dedo e apertou. E olhou para mim. E eu disse para o médico: olha, doutor, ela quer ir embora. E o doutor olhou para mim, deu um sorriso e disse: é mesmo, pai. Parece que ela quer ir. Voltei para casa, contei para minha esposa. Quando foi no decorrer da tarde, recebo uma ligação do hospital: o senhor pode vir aqui? Olhei para minha esposa e disse: filha, se prepare. Fosse para dar alta, eles tinham dado na visita. Acho que aconteceu alguma coisa. Cheguei no hospital. O médico disse assim: infelizmente sua filha veio a óbito. E se aguarda um pouquinho, porque nós queremos que você faça o reconhecimento. Irmãos, eu acho que eu nunca tive tanta fé na minha vida, pastora. Quando eu entrei naquela sala gelada e eles me deixaram lá dentro sozinho, e a minha filha deitada ali em cima daquela pedra gelada, eu disse: Deus, eu já orei por drogado, que tinha tido 2 overdoses. Os médicos tinham dado ele como morto e o Senhor trouxe de volta. Eu já orei por pessoa que estava com o vírus da AIDS, com as pernas toda ferida, com o corpo todo ferido, e o Senhor salvou aquela vida e curou aquela pessoa. Deus, a minha filha foi gerada dentro de um casamento que o Senhor preparou. Não foi debaixo de pecado, não, o Senhor preparou meu casamento. Foi tudo no tempo do Senhor, conforme a tua vontade. Se eu oro pelos outros e o Senhor faz o milagre, por que eu não vou orar pela minha filha? E o Senhor não vai ressuscitar minha filha. Eu disse: Deus, agora eu vou orar e eu vou contar o testemunho. Esses médicos vão se assustar, eles vão glorificar o teu nome, vai ser muito forte. Eu vou orar pela minha filha: Senhor, o Senhor vai ressuscitar minha filha. E Deus disse para mim: se você quiser orar, você ora, mas eu não vou ressuscitar. Quer orar? Pode orar, mas eu não vou ressuscitar a tua filha. Eu disse: meu Senhor, Tu és o dono da minha vida. Eu vou continuar semeando ainda aqui com lágrimas. Se o Senhor não vai ressuscitar, eu não vou orar por ela. No dia seguinte, estava no cemitério São Luís para fazer o enterro da minha filha. Aí, minha família reunida, estávamos ali. Deus disse para mim: dá uma olhada lá em cima. Eu olhei lá no canto do cemitério, lá em cima. E Deus disse assim: vai lá.
lança a semente lá para aquele coveiro. Ele está precisando. Deixei a minha filha aqui sendo velada. E fui lá semear a preciosa semente. Fui lá levar a preciosa semente. Não é fácil semear com lágrimas. Não é fácil semear com lágrimas. Dali a pouco, minha família revoltada comigo. Você é doido. É por isso que a crente é doido. Como é que sua filha está aqui sendo velada e você está lá pregando para o coveiro? Eu disse, não adianta lançar semente para morto, eu tenho que lançar para quem está vivo. Isso numa sexta-feira à tarde, num sábado. Enterrei a minha filha no sábado, passei aquela noite agoniado. Durante o dia, eu com a alma na boca, e acho que foi o primeiro culto da minha vida, no domingo à noite, que eu não fui para a igreja porque amava Jesus. Eu não fui para a igreja porque queria adorar a Deus. Eu só fui para a igreja que eu não conseguia olhar nos olhos da minha esposa e dar uma explicação para ela. Porque quando eu olhava para ela, eu imaginava ela me perguntando: e aí? Não é você que ora pelos outros? A tua filha. Ela nunca disse isso para mim, jamais diria, é uma serva de Deus. Mas no meu coração era isso que eu sentia. Eu disse, eu não consigo ficar dentro de casa. Eu vou para a igreja, eu vou sair, eu não tenho outro lugar, eu vou para a igreja. Fui para a igreja com o coração na mão. Cheguei na igreja. Foi a primeira vez que o meu pastor me recebeu. Como a senhora nos recebeu, pastora? Eu cheguei na igreja, meu pastor estava na porta da igreja. E ele, quando eu cheguei, ele me deu um abraço. Eu disse, como é bom. Aí ele entrou comigo na igreja. Nós entramos, ele disse assim para mim: está vendo essa multidão aí? A igreja estava cheia. Eu disse, estou vendo sim, senhor. Ele disse, hoje você precisa trazer uma palavra para alegrar o coração desse povo. Eu precisava semear com lágrimas. Trouxe a palavra de Deus, a igreja glorificava, a igreja adorava a Deus. Mas as lágrimas estavam regando aquelas sementes. As lágrimas estavam regando aquela semente. Para encurtar, porque o tempo já foi embora, me perdoe, tá, pastora? O tempo já foi embora. Passado mais alguns anos, minha cunhada vem a falecer. Passa-se 4 meses, falece o esposo dela. Minha cunhada tinha 2 filhos, um rapaz, um jovenzinho de 13 para 14 anos, e uma menininha de 4 para 5 anos. A família da minha esposa se reuniu, nos chamou, e disse, olha, nós gostaríamos de saber se vocês não querem adotar essas crianças. Se vocês não querem pegar essas crianças. E o primeiro pensamento meu disse, Deus, vou pegar filho dos outros. Aí o Espírito Santo disse assim para mim, você lembra que antes de casar você disse para mim que queria ter 2 filhos? Eu disse, sim, senhor. Aí ele disse assim, aquela que eu levei não precisava de você, essa aqui precisa. Eu não ressuscitei aquela, porque ela não precisava de você. Ela não foi gerada em pecado, ela não necessitava de você. Essa daqui precisa. Para a glória de Deus, quando adotamos aquela mocinha, aquela menininha, não pegamos o rapazinho, não adotei, não passei para o meu nome o rapaz, mesmo cuidando dele, morou com uma outra cunhada minha, que mora no mesmo quintal que nós. Aquela mocinha, hoje, para a glória de Deus, está com 24 anos. Me deu 2 netinhas e não tem... Eu chego na igreja, a primeira coisa que eu fico esperando é que a minha netinha, se ela chega primeiro que eu, que às vezes eu venho de um outro culto para poder estar na igreja, quando eu chego, ela está no último banco. E ela vem correndo e ela diz, Fofô, eu te amo. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus.
Mas continue andando e levando a preciosa semente. Continue, porque eu tenho uma certeza para você. Você vai voltar trazendo resultado. Porque esta semente não está baseada na tua força, esta semente não está baseada no teu conhecimento, esta semente não está baseada na tua capacidade, esta semente não depende de você. Quando o semeador sai a semear a semente, ele não está preocupado onde a semente vai cair, ele não está preocupado qual é a semente que vai brotar, ele sai lançando a semente de um lado para o outro, ele sai lançando a semente, e ainda que uma ou outra não dá resultado, mas a que deu resultado é a 100 por 1. Oh, aleluia. Eramana série me candarabasui decai. Alabasui aderia subiandarama séria. Keminara sui canchobi a sergue alabassai. Reminara sui. Quantas lágrimas foram derramadas para esta igreja chegar a ser o que era antes. Quando eu conheci esta igreja, era lá embaixo, os vidrinhos coloridos. Quando fizeram a quadra ali do lado, nós como meninos, nós como curiosos, se tinha um festival de futebol lá do lado, ficávamos na janelinha se olhando lá para baixo para a quadra. Hoje, quando vemos essa igreja, o que se tornou. Lembro da irmã Maria, que morava na casinha aqui do lado. Lembro-me dela. Hoje, olhando para o que essa igreja se tornou. Você que chegou aqui há alguns anos, você que chegou aqui depois de mim, os que chegaram mais ou menos junto comigo, antes de mim, depois de mim, pouquinha coisa, talvez vai lembrar, mas você não faz ideia de quantas lágrimas pastor Oswaldo deve ter derramado, para que você hoje recebesse essa semente. Você não faz ideia de quantas lágrimas a pastora Sandra derramou e ainda derrama, até hoje, para você receber esta semente. Não faz ideia de quantas lágrimas pastor Edilson já derramou e ainda derrama, para você receber esta semente. Esta semente que você recebeu tem sido regada com lágrimas, tem sido regada com sacrifício, tem sido regadas com abnegações. Quantas vezes deixaram as famílias, quantas vezes deixaram de uma diversão, quantas vezes, antes de ter essa pandemia, é claro, enfermos estavam aqui ministrando uma palavra, trazendo uma palavra para o seu coração, regando aqui a semente com lágrimas, e hoje o que é que Deus olha para você, e o que é que Deus espera de você? Vai e faça o mesmo. Pastor, mas eu estou chorando. Vai levando a semente. Pastor, mas eu estou manquejando. Vai levando a semente. Pastor, mas eu não estou como queria. Vai levando a semente. Porque você vai voltar trazendo os feixes, trazendo o resultado. Você vai voltar glorificando ao Deus que criou os céus e a terra. Anarabacando e minesse alabacalamanasai. Heribaço e candereva sai. Oh, continua orando por este marido, continua orando por esse filho, continua orando pelo chamado de Deus na tua vida, não deixe de acreditar, continue orando. Senhor, eu ainda estou orando, que o Senhor prometeu vai se cumprir, parece que não, eu estou chorando, está difícil, eu não vejo o horizonte, mas continue. Você tem uma certeza, vai funcionar, vai dar certo. Não tem oração sem resposta, não tem clamor sem resposta, não importa o tempo, não é seu momento, não é seu tempo, não é sua hora, o tempo, o momento, a hora é do Senhor. Mas uma coisa você tem certeza, a semente que eu plantei vai brotar. Encerro aqui contando a história de um pastor. Criou seu filho na igreja e seu desejo era que seu filho o substituísse. Sua vontade, ele fez tudo o que podia para que o seu filho o substituísse. Quando seu filho crescesse, ele pudesse passar o bastão para o seu filho. Na adolescência, o menino resolveu que ia seguir a vida. E da adolescência à juventude, depois tornou-se homem, não voltou para o Senhor.
E aquele pai, a idade foi chegando, foi se avançando, e infelizmente aquele pastor veio a falecer. Durante toda a sua vida ele semeou orações, clamou a Deus para que o seu filho se convertesse. Estava lá no seu velório, sua mãe, sem saber o que fazer, a sua esposa, sem saber o que fazer, pegou a biblinha surrada que aquele pastor tinha usado a vida inteira e deixou sobre o caixão. No decorrer do velório, chega aquele filho e ele diz: mãe, o que vai ser feito com a Bíblia do meu pai? E a mãe diz: meu filho, eu não tenho para quem dar. Ele vai levar, vamos enterrar com ele. Vamos deixar com ele. E aquele filho diz assim: não, mãe, eu vou ficar com a Bíblia do meu pai e vou continuar a obra do meu pai. Não existe oração sem resposta. Não existe semente sendo semeada a palavra que não haja resultado. Gostaria de convidar a se colocar em pé. Continue levando a semente. Não estou vendo nada. Eu não estou sentindo nada. Parece que quanto mais eu oro, pior fica a situação. Parece que quanto mais eu oro, a coisa fica mais difícil. Continue derramando as lágrimas, porque estas lágrimas estão apenas umedecendo a semente. Estas lágrimas estão apenas umedecendo a semente. E não tem como você imaginar o fruto que ela vai dar. Estou aqui como uma semente. Um dia o pastor Oswaldo fez um apelo. Eu era apenas um menino, meio que sem saber o que estava fazendo. Quando dei por conta, estava na frente do altar com as mãos levantadas e os olhos cheios de lágrimas, sem saber o que estava fazendo naquele momento. Um dia estava num culto como esse. De repente, ouvindo uma palavra, começou um momento de oração. Naquele momento de oração, fechei os meus olhos, não dei atenção para os amigos que estavam ao meu lado. Não dei atenção para as pessoas que estavam ao meu lado. E comecei no meu coração a dizer: Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho uma caminhada, eu tenho uma jornada. Eu não vou conseguir completar esta carreira sem a presença do Espírito Santo. Quando dei por conta, alguém estava dizendo para mim: ei, você não pode brincar com essas coisas não, o Espírito Santo é uma coisa séria. Ei, hoje eu estou aqui, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aquelas lágrimas que foram derramadas lá atrás pelos intercessores da igreja, aquelas lágrimas que foram derramadas lá atrás, hoje para a glória de Deus está aqui. Hoje louvo a Deus e posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Para a glória de Deus posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Para a glória de Deus está aqui a minha filha, minha outra filha, meu genro, minhas netas, minha esposa, servimos ao Senhor. Para a glória de Deus. A semente produziu. Pastora Sandra, muito obrigado. Por todas as lágrimas. Pastor Edilson, muito obrigado. Por todas as lágrimas. Por todas as sementes que o Senhor derramou ao longo de todos esses anos, para que esta igreja viesse a ser o que ela era. Aos intercessores desta casa, alguns que foram do meu tempo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou resultado. Hoje, para a glória de Deus, sou responsável por uma igreja sede, mais 4 congregações. Hoje, para a glória de Deus, temos um programa na internet. Outro dia, um moço assistindo o nosso programa, ele disse assim: quem foi que me marcou nisso aí? E eu, a princípio, fiquei bravo, pastor. Eu disse: como é que chama nosso programa disso aí? Estou aqui pagando o preço, como é que chama disso aí? Aí o Espírito Santo falou assim para mim: fala para ele que quem marcou fui eu. Ela disse: quem te marcou foi Deus.
Aí ele disse assim: mas eu não preciso de ir para a igreja para poder ter Deus, não. Fiquei bravo de novo. Eu disse assim: mas Senhor, peraí, como é que esse homem vai dizer para mim que ele não precisa de ir para a igreja para poder? Aí Deus disse assim para mim: chama ele pelo nome e diz para ele que você concorda com ele. Aí eu disse para ele: eu concordo com você. Ninguém precisa de igreja para ter Deus, mas eu preciso de igreja para moldar meu caráter. Eu preciso de igreja para avaliar a minha fé. Eu preciso de igreja para ser ajudado na fé e aprender com os meus irmãos. Eu preciso de igreja para que a minha fé ajude alguém. Aí ele disse assim para mim: eu estou precisando de ajuda porque eu ia me suicidar. A semente plantada. Eu disse para ele: não se suicide. Não faça isso. Eu tenho uma semente plantada no meu coração e eu quero distribuir para você. Aquele moço lá em Itanhaém reconciliou com Jesus, está na casa do Senhor servindo a Deus, para a glória do nome do Senhor. Aquela semente regada com lágrimas lá atrás, pastora Sandra, ainda está dando fruto. Eu quero agradecer aqui, pastora. Não vou pedir perdão, porque da outra vez eu atrasei, dessa vez eu estou atrasando de novo. A gente pede perdão quando nunca mais vai cometer aquele erro. Como eu não sei, então se eu pedir perdão vai ser meio hipocrisia, só me desculpa. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus, amém?